Queridos, hoje nós estamos começando uma nova série chamada Breakthrough, e eu falei que a gente inventa essas séries com nome em inglês só para ter dificuldade de falar aqui, né? Né? Que não é simples falar essas palavras, mas às vezes também é uma maneira. Eu acho que algumas palavras do inglês expressam com um pouco mais de profundidade o que a gente quer falar. Não sei se vocês têm essa impressão, vocês têm essa impressão? Às vezes também louvores em inglês têm uma profundidade maior. Eu não sei explicar, mas às vezes quando a gente está adorando, parece que a maneira de onde pela qual as palavras são unidas ali traz um pouco mais de profundidade, e a gente gosta disso. Porque, ao mesmo tempo também, vocês sabem que nós somos uma igreja de vários idiomas. Nós somos a igreja de Jesus, e Ele nos fez assim. Então, essa nova série chamada Breakthrough, ela traz para a gente algo muito, muito lindo e muito poderoso. Quando a gente vai para as Escrituras e procurar esse significado da língua inglesa, e a gente faz a tradução para o português, existem várias palavras que a gente pode usar. Uma delas, que é a mais forte delas, é reviravolta. E eu gostei muito dessa palavra, porque é uma palavra que nós recebemos do Senhor já como igreja. E eu entendo que como o pastor falou, o ano passado na conferência nós recebemos tantas mensagens poderosas do Senhor para nós como igreja de Cristo. E eu sei que chegou o tempo da gente viver, porque Deus não mente, as palavras dele não voltam atrás. E eu sei que nós estamos prontos para viver isso, amém? Vocês estão prontos? Eu estou pronta para viver tudo que o Senhor quiser, tudo que ele tiver para nós. Mas essa palavra também pode ser traduzida como progresso, como avanço, como mudança, como vencer um obstáculo, como superação. A palavra breakthrough também pode dizer ou significar superação. E quando a gente vai para a palavra, a gente pode ver tantos momentos da Bíblia onde houve uma intervenção divina e algo muito tremendo aconteceu. Hoje as crianças vão estudar sobre as muralhas de Jericó. E quando a gente lembra, né, daquela situação, o que o Senhor fez, como o Senhor dirigiu o povo, como Ele instruiu aquele povo para viver, realmente essa reviravolta naquele momento é muito poderoso. E a gente ama ouvir esses testemunhos. Quem de nós não ama ouvir testemunhos de vitória, de superação? As mulheres mais românticas aí amam os filmes com final feliz, não é mesmo? Às vezes está um caos ali acontecendo e a gente fica ali torcendo para que algo aconteça e, né, a gente ama ver um final feliz. E a verdade é que todos nós esperamos por reviravoltas, né? Nós passamos durante a nossa vida por vários processos diferentes. E a gente está sempre esperando que algo aconteça para que aquela situação seja transformada, para que aquela situação seja mudada. E a gente, às vezes, tem uma impressão de que, enquanto a gente está no meio daquele momento, quando tudo aquilo se resolver, a impressão na nossa mente é que, quando tudo aquilo se resolver, acabou o problema. Aí é como se a partir daquilo nós seríamos felizes. Sim ou não? Todo mundo já colocou esperanças num emprego novo, todo mundo já colocou esperanças de uma vida plena com um carro novo, ou a mudança de um país. Muita gente vem para cá pensando nisso, eu vou mudar de país e ali vai acontecer uma reviravolta na minha vida, não é assim? E realmente às vezes acontece, porque Deus é bom, e Ele faz mesmo, e Ele faz a gente superar muitas coisas, e Ele cura a gente, e Ele dá presentes tremendos para a gente. A chegada de um filho, por exemplo, pode ser uma grande reviravolta, e tudo bem, mas a verdade é que o Senhor sempre faz, sempre fará, mas a gente acaba se acostumando. Sim ou não? Para você hoje é novidade ter mudado para esse país? Você acorda hoje e pensa assim, nossa, que bom que eu saí do Brasil e hoje eu moro aqui? Não. Você fica assim um tempo, mas você se acostuma com isso. Você só lembra que você mora aqui quando você vai lá e fala, nossa,
né? Então, assim, você, por mais que você seja grato por estar vivendo aqui, não é uma coisa que você pensa todo dia. Você vai sempre ter, ou nós teremos sempre um outro desafio, ou um outro motivo de oração, ou uma outra esperança de que algo aconteça, sim ou não? Mas a gente se acostuma com as bênçãos. A gente se acostuma com as coisas que a gente recebe. E esses dias a gente teve um evento aqui, a gente até deu de presente para os casais um quadrinho que dizia: hoje eu tenho as coisas que pelas quais eu orei, né? Então, e às vezes a gente nem lembra disso, a gente se acostuma tanto com tudo que a gente tem, que a gente já tem outros motivos de oração, e a gente sempre acha que algo vai acontecer, e que depois daquilo acontecer, tudo vai mudar. E a verdade é que muitas coisas mudam, mas a gente continua vivendo. E a gente continua esperando por algo. E enquanto eu estudava sobre esse tema, o Senhor me fez enxergar algo muito tremendo e algo muito poderoso sobre a grande reviravolta. A verdadeira reviravolta da vida de todos nós. E é uma só. Porque nos processos de vida, cada um viveu uma reviravolta em algum aspecto, mas nós somos diferentes, temos contextos diferentes, mas a reviravolta verdadeira, a grande reviravolta, é a reviravolta que todos nós precisamos viver, e hoje a gente vai entender isso aqui. Amém? Vamos abrir a palavra, João 3. Nós vamos ler inicialmente do 1 ao 7. Evangelho de João 3, do 1 ao 7. Então vamos lá. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Amém? Esse episódio bíblico é muito conhecido. Pelo menos, se não é conhecido por quem lê a Bíblia, é conhecido por quem assistiu The Chosen. Sim ou não? Eu vi essa cena do The Chosen e eu já conhecia, claro, a história, mas é legal, né, quando você tem a contextualização, e a gente sabe que no The Chosen também muitas coisas são adicionadas, né? Eles não tiram nada da Bíblia, mas eles adicionam algumas coisas para que aquilo se torne um pouco mais cinematográfico, né? Mas quem conhece a Bíblia sabe assistir, sabe criticar, sabe entender o que é e o que não é. Mas eu lembro de ver essa cena. E a verdade é que o Nicodemos era um fariseu e ele era príncipe dos judeus. Ele era membro do Sinédrio, que era o órgão máximo lá do governo e da justiça do povo judeu na época. Então, o Nicodemos, ele era o cara. Ele conhecia tudo. Ele não era uma pessoa que saía atrás de alguém perguntando algo ou com dúvidas de algo. Supostamente ele sabia de tudo. Supostamente ele era o entendidão das coisas. E é por isso que a Bíblia fala que ele saiu à noite. E a noite aqui, entenda-se, na calada da noite. Porque a noite, como eu disse ontem, não é igual a nossa noite aqui, que você sai, você tem farol, né, no carro, você tem tudo, você tem lanterna, você tem iluminação em todos os lugares. Não, lá noite era escuro. Então ele saiu nas escondidas mesmo, para ir
atrás de Jesus. E a primeira coisa interessantíssima nisso é que ele se refere a Jesus como mestre, rabi. Então, já no começo dessa conversa, há um reconhecimento de Nicodemos olhando para Jesus, querendo dizer: eu sei que você sabe das coisas, por isso eu vim atrás de você. E aí ele vai lá e fala: mestre, já reconheceu. A segunda coisa é que ele diz o seguinte: eu tenho visto seus milagres, eu tenho testemunhado, ou eu tenho ouvido, e quem faz o que você faz tem algo diferente. Não tem como fazer o que você faz sem ter Deus na vida, sem ter o poder de Deus. Então, o poder de Deus na vida de Jesus era evidente, a ponto de um fariseu reconhecer. E nessa conversa, é até engraçado, porque era tão confrontador para Nicodemos estar ali, mas o confronto não parou no fato dele sair de casa e ir atrás de Jesus, mas porque no meio da conversa, enquanto eles estão ali, quando ele está perguntando, a partir do que ele está perguntando, Jesus vai lançando mais dúvidas na cabeça dele, sim ou não? Então, ele recebe o chefão, e aí eu fico imaginando Jesus com aquele jeito manso dele, mas cheio de poder e autoridade, falando para ele: deixa eu te falar, você está com uma dúvida aqui, eu tenho mais coisa para colocar na tua cabeça aí, porque na verdade você não sabe de muita coisa. Então, eu acho que nessa conversa fica claro que Nicodemos era mais ignorante do que ele pensava, né? Porque ele não se achava um ignorante. Claro que ele teve essas dúvidas no coração, mas eu acho que ele já foi lá: peraí, deixa eu entender melhor isso aqui, mas eu sei que eu sei muito, eu sei que eu carrego muito. Tem gente que fala assim: eu sei do que eu carrego. Se você não carregar a simplicidade da mensagem de Jesus, você não tem nada. E é lindo porque o que Jesus estava falando ali é sobre algo tremendo. É sobre breakthrough. É sobre a reviravolta. É sobre o novo nascimento. E é isso que a gente entende aqui. O novo nascimento é a grande reviravolta que todos nós vivemos. E se ainda não vivemos, precisaremos viver para ver o reino. Porque você pode ter tudo nessa vida, você pode ter toda a riqueza desse mundo, você pode desfrutar de qualquer coisa aqui. Se você não viver essa reviravolta, se você não viver este novo nascimento, esse recomeço, essa superação, você não viu nada, você não viveu nada, você não desfrutou e não desfrutará de nada. Existem algumas traduções bíblicas, quando você vai estudar sobre isso, que quando Jesus fala sobre nascer de novo, ele fala nascer do alto. E nós todos aqui temos a consciência de que nascemos. Porque nós estamos aqui, nós saímos da barriga de alguém. Né? Às vezes sai da barriga igualzinha assim, ó. Né? Duas lindas, elas são iguais. E aí você, pela semelhança, você sabe de onde você veio. Sim ou não? O novo nascimento é assim. Você começa a se parecer com quem te gerou. E aí não é físico, porque o físico, todos nós temos consciência que nascemos. Existem pessoas no mundo que não conhecem a mãe, sim ou não? Existem pessoas no mundo que não conhecem até hoje o pai, mas elas sabem que elas nasceram, elas estão aqui. Então, todo mundo tem uma certeza, todo ser humano tem uma certeza. Eu nasci e nasci de alguém. Agora, nascer do alto é que é a questão. E vocês sabem que eu falei de cruz e de morte aqui por anos nesse altar. Mulherada que me aguentou. Mas eu entendo que chegou agora que a gente entendeu que nós precisávamos passar pela cruz, precisávamos morrer para nós mesmos,
Porque todo mundo entendeu isso, sim ou não? Quem está crucificado com Cristo aqui? Quem foi crucificado, na verdade, com Cristo? Nós já não estamos mais lá, né? Mas nós já passamos por essa cruz, amém? Chegou a hora da gente entender que a gente também passou pela ressurreição. Amém? Quem passou pela cruz em Cristo precisa viver a ressurreição em Cristo, então precisa viver esse novo nascer do alto. E quem nasceu do alto não vive como vivia. Quem nasceu do alto não faz o que fazia. Quem nasceu do alto não pensa como pensava. Quem passou pela morte com Cristo precisa entender e precisa ressuscitar com Cristo. E a pergunta dessa noite é simples, são duas, na verdade, as duas primeiras. Você nasceu de novo? Você tem convicção de que você nasceu do alto? Se você tem convicção de que você nasceu do alto, porque essa é a primeira pergunta. Eu tenho certeza que eu nasci de alguém. Aqui, terrenamente. E é engraçado, estava limpando a casa essa semana e me veio uma frase, né? Jesus nasceu humano e em carne, mas não carnal. Não é? Porque ele veio como humano, ele veio em carne, mas Jesus não era carnal. E as pessoas confundem isso. Quando elas querem pecar, o que elas dizem? Ah, desculpa, mas eu sou o quê? Humano. Tá tudo errado. Você pode ser humano, você foi feito humano, mas você não foi feito carnal. Você foi feito humano, você foi feito em carne, porque nós somos essa carne, mas nós não fomos feitos carnais. Nós somos feitos para viver essa nova realidade. Então a pergunta é: você nasceu de novo? Você tem convicção de que você nasceu de novo? E a segunda, quais são as evidências desse novo nascimento que você vive? Nos teus pensamentos, quais são as evidências? Nas suas ações, quais são as evidências? Nas suas reações, porque a ação é uma coisa, é fácil, você pensa e faz. Agora, a reação dá fingir. Você tem que ter muito manejo para você fingir uma reação, porque aí vem algo e você... né? Ação você premedita, reação você só vomita. Desculpa a palavra, mas não é? Então, quais são as evidências do nosso novo nascimento? Se a gente realmente nasceu de novo, quais são as evidências desse novo nascimento em nossas vidas? Mas vamos entender aqui melhor esse conceito de novo nascimento. Como eu disse, lá no verso 3, João 3,3, em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A expressão nascer do alto, eu acho que ela é a melhor. Nascer do alto, nascer do Espírito, é a natureza espiritual. Porque o nosso nascimento via Adão nos fez pecadores, sim ou não? Nascemos via Adão, herdamos esse pecado, mas o nosso nascimento em Cristo nos faz santos. E eu sei que isso parece surreal. Mas é porque a obra de Cristo em nós é surreal mesmo. Parece que a gente fica diminuindo essa obra. Não, é possível, é verdade. Ele faz, Ele nos transforma. Ele é capaz de regenerar cada um de nós. Mas a gente precisa crer e se comprometer com o que a gente crê. Porque dizer que crê é uma coisa. Falar que acredita é muito fácil. Agora, eu preciso me comprometer com o que eu estou dizendo que creio. Vamos voltar
para a palavra? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, do 45 ao 49. Olha o que está dizendo aqui sobre essa realidade do primeiro, né, e do último homem. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Então, só aí já existem dois tipos de características de cada um deles. Então, olha lá. O primeiro Adão tornou-se um ser vivente. E o último, na tradução de vocês está espírito que dá vida. Olha que legal em inglês. Living being, life-giving spirit. Ó, a diferença. Que lindo. Próximo, 47. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Faça essa leitura pensando em você, pensando na tua nova natureza, tá? Você nasceu de um jeito, mas Deus te resgatou e te fez viver de outro. Olha lá, o primeiro era do pó da terra, o segundo do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. O próximo. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, assim teremos a imagem do homem celestial. Sabe qual que é a essência do novo nascimento? É o recebimento de uma nova natureza. É uma nova natureza sendo gerada. Aí você pensa assim, mas no processo de salvação, o que acontece primeiro, né? Quando a gente pensa em cruz e ressurreição, a gente pensa em perdão. É a primeira coisa que vem à mente. O perdão é a primeira coisa, nós somos perdoados, senão nós não passaríamos por esse processo. Mas o perdoar de pecados é só o começo. Porque Jesus veio mesmo para gerar novos seres, novas criaturas. Gerar seres semelhantes a Ele, conforme a sua imagem, como a gente leu ali. Jesus veio para reproduzir a imagem de Deus. Por isso que Ele veio como nós. Ele veio como nós, sem pecar, para nos mostrar que é possível e que o resgate é possível. E como Ele conseguiu? Por quê? Porque Ele foi gerado não pelas vias naturais. Jesus foi gerado pelo Espírito, embora humanamente e embora em carne, como eu disse, mas não carnal, pelo Espírito. E vocês lembram quando o anjo falou com Maria? E ela falou, como? Pelo meu Espírito. E é tremendo saber que isso é possível. E é claro que nós não somos dignos. É claro que nenhum de nós aqui se sente merecedor disso, mas aí é que entra o amor de Deus. E eu queria te dizer, é possível e você precisa crer nisso. Amém? Vamos ler 2 Coríntios 5, do 14 a 21. Olha que coisa tremenda que está aqui. É lindo demais. Eu vou ler com vocês ali, que é mais fácil. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos. Logo, todos nós morremos, certo? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, vamos ler junto? Já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram
novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E aqui eu quero dar uma parada. Se alguém perguntasse para você hoje, qual que é o teu ministério? O que você responderia? Ah, você é cristão? Sou cristão. E você faz parte da comunhão? E qual igreja? Tem que ter um nome, né? Infelizmente tem que ter um nome. Então, lá na casa. Porque, na verdade, nós somos uma igreja só, com nomes só por causa de uma organização, sim ou não? A gente precisa se organizar, precisa ter um endereço e um nome lá. Só por isso que isso aqui chama casa. Casa de oração. Amém? Agora, se te pergunto, não, eu vivo em comunhão com os irmãos, com os meus irmãos, lá na casa. Não da casa, mas os irmãos na casa. Sim ou não? Que é a igreja de Cristo. Aí eu te pergunto assim, mas e você exerce algum ministério? Aí você fala, não. Porque às vezes a gente se prende num cargo, né? Às vezes a gente precisa de um cargo, a gente precisa de um nome, a gente precisa de algo para fazer. Eu queria dizer para você que independente de qualquer coisa, do nome do lugar onde você congrega, que você tem um ministério. Mas, Ioná, você não me conhece. Não, eu falo isso com toda a convicção. Você tem um ministério. Sabe qual que é o teu ministério? Todos aqui. Desde o mais novinho até o mais velho. O ministério da reconciliação. Todos nós temos o ministério da reconciliação. Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar, mas eu sou líder de louvor. Não, mas antes de ser líder de louvor, né, eu tenho o ministério da reconciliação. Vamos entender isso na palavra? O próximo verso. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Olha que poderoso. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Agora, a minha pergunta para você é o seguinte. Você já parou para pensar que você podia dormir e acordar, conversando com as pessoas e fazendo com que elas se reconciliassem com Deus? Sabe que você acorda pensando nisso? Acorda, tira o pé da cama e fala assim, quem é a pessoa, Senhor, que eu preciso alcançar para que ela se reconcilie com o Senhor? Sabe que a gente acorda pensando nisso? Ou a gente acorda pensando em nós mesmos? Porque se eu sou agente de reconciliação, você é um agente. Um agente da polícia acorda fazendo o quê? Pensando no quê? Chega lá no quartel e faz o quê? Ele é agente em alguma coisa, certo? Nós somos agentes, isso significa movimento. E aí não tem um dia de folga. No ministério com Cristo não tem dia de folga, não. Sim ou não? Imagina, nós devemos acordar pensando assim, quem eu vou reconciliar com Cristo hoje? Mas aí você me pergunta assim, mas como funciona isso? Eu só posso reconciliar alguém se eu sou um reconciliado. Agora, para pensar. Se a gente não consegue se conciliar com os irmãos, entre nós mesmos, porque a gente vive arranjando caso com alguém, a gente vive achando defeito em alguém, a gente vive apontando o dedo para alguém, a gente vive julgando alguém. Como? Como que eu vou reconciliar as pessoas com Deus? Alguém errou nessa conta. Será que eu realmente entendi
Ou será que eu realmente sou um reconciliado com Deus? Porque as minhas atitudes falam mais de mim do que eu falo sobre mim. Sim ou não? É muito fácil subir aqui e falar. Outra coisa é descer lá em casa e ver o jeito que eu trato esse moço, essa menina, as outras que estão lá. Quem sou eu? Será que eu já me reconciliei de verdade, de todo o meu coração, com toda a minha natureza com Ele? Porque Ele nos fez participantes da natureza dEle. Vocês têm noção do que é isso? Imagem e semelhança, participantes da natureza. Vamos ler. 2 Pedro 1 e 4. Olha o que está dizendo. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Você se vê como participante da natureza divina, sim ou não? Se você não se via até hoje, eu queria te convidar. É tempo de um breakthrough na tua vida. Porque essa é a mensagem do Evangelho de verdade. Essa é a mensagem. E aí você fala, não, mas então assim, Ioná, pode ser que não. Pode ser que não. Porque hoje é dia de olhar para dentro, amém? Vocês estão prontos para olhar para dentro? Eu olho para dentro todo dia. Todo dia eu preciso olhar para dentro. Que eu não quero perder um dia sem a revelação do Senhor. Nem um dia da minha vida. Não quero. Não vou. Vamos voltar lá para João 3. E nós vamos ler agora o verso 4 até o 5. Só para relembrar o que a história, né? De onde a gente está vindo. Então, João 3, o 4 e o 5 agora. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer do quê? Da água e do Espírito. Agora a gente vai entender o que é água e Espírito. A água representa a palavra. Glória a Deus. Vamos para João 15, 3? Agora a gente vai entender aqui, ó, sobre a água que é a palavra. João 15, 3. Que poder que é isso aqui. E olha aqui, como é que está falando? Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Palavra. 1 Pedro 1, 23, fala da semente da palavra da verdade. Olha, que poder. Palavra. Mas o que me limpa, Ioná? Palavra. Mas o que está sendo semeado em mim, Ioná? Palavra. Mas como que eu nasço de novo, Ioná? Palavra e Espírito. A água. Aí, ó. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da vive permanente. Continuando, 1 João agora, 3 e 9. 1 João, agora não é o Evangelho de João, é a carta. 1 João 3 e 9. Vamos lá. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Vamos ler junto? Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Por quê? Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode. Por quê? Eu acho que a gente não tinha entendido o Evangelho. Vocês já tiveram a impressão que ouviram a palavra toda, ouviram a Bíblia toda, mas não conseguiam? Vocês já foram quem já foi no oculista aqui?
Quando coloca a lente, né? As lentes, né? Assim, assim, tá. Assim, não. Assim, não. Volta, volta. Como tá melhor? Assim, assim, agora não, agora piorou. Tá. Vocês têm a impressão de que vocês liam a palavra embaçada? Eu tenho. Vou falar de mim, de mim. Eu já li a palavra muitas vezes embaçada. Mas chega uma hora que, ó, tá, tá, tá. Agora sim, limpo, limpo, não é limpa, a imagem não é limpa. Quando acha a lente, quando você acha a lente, você fala, agora eu vejo. E eu sei que é tempo do Senhor fazer isso com a gente, como igreja. Imagem limpa da palavra. Imagem limpa do Evangelho. Ó, Deus foi tirando escamas. Deus foi tirando escamas. E Ele vai deixar a nossa imagem para a gente enxergar escancarada a verdade. Vocês creem nisso? Vocês querem isso? Eu quero. Eu quero. Eu preciso. Eu preciso. Eu não quero mais viver de outro jeito. Mas olha só. Está dizendo aqui que aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode pecar, porque o quê? É nascido de Deus. A minha pergunta para você é nascido de Deus? Tiago 1:18. Olha que riqueza. Tiago 1:18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. 2 Coríntios 3:18. Eu sei que eu estou lendo muito, eu mando essas passagens para vocês depois. Aliás, como eu falei ontem, nos Life Groups, o Casa Connect, no Casa Connect a gente tem a oportunidade de sentar à mesa e falar sobre isso e lembrar disso e cavar mais sobre isso. Então, se você não faz parte, faça. 2 Coríntios 3:18. Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Olha isso. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você está pronto? Porque é um processo, mas você precisa se comprometer com esse processo. Nós vamos sendo transformados, a palavra vai nos limpando e nós vamos sendo gerados, enxertados no Senhor e as nossas atitudes mudam e a nossa maneira de olhar muda e tudo muda. Romanos 8:5. Que tremendo isso aqui. Romanos 8:5. Que vai falar sobre o fruto do Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito aspira o que o Espírito deseja. E isso foi gerado em nós, pensa bem. Ai, ai. 1 João 2:6. Vamos ler juntos. Anotem aí. Quem afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. E nós vamos ler depois Filipenses 2:5. Deus nunca te pede o que você não é capaz de oferecer. Vou repetir. Deus nunca vai te pedir ou vai te ordenar a fazer algo que você não é capaz. Humanamente, carnalmente, sim, somos incapazes, mas pelo Espírito, somos capazes de fazer o que Ele nos chamou para fazer. Olha o que diz Filipenses 2:5. Seja o modo de pensar. Algumas versões dizem, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você tem dúvida? Vou perguntar de novo. E agora? Você tem dúvida da tua experiência com Cristo? Você tem dúvida do teu novo nascimento? Será que nós nascemos do alto?
Será que a gente já permitiu que essa palavra nos limpe completamente? Será que nós já permitimos que esse Espírito nos domine perfeitamente? Vamos voltar, desculpa, viu, Beth? Como é que é? Quando é assim, é estudo bíblico, não é pregação não, né? Desculpa, hoje é estudo bíblico, Betinha. Obrigada. Vamos voltar para João 3, 8 em diante. Só para terminar essa história, que é tremenda. E eu já estou quase terminando, mas não terminei ainda não. Vocês me aguentem só um pouquinho. Vocês me aguentam mais um pouquinho? Bem. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Continuando. Vamos para o 9. Vamos até o final agora. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? E Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Acho que ele perguntou assim: quantos anos de crente você tem? Você é crente de banco? De berço? Você é crente de berço? Você é crente de berço, crente de banco? Em verdade, lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês, que estava falando sobre os judeus, né, os conhecedores da lei, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar nas coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. O Filho do Homem é Cristo sendo levantado na cruz, era disso que ele estava falando. Porque esse verso todo mundo conhece, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é perecer? Perecer é viver a vida inteira aqui sem nascer do alto. É viver a vida inteira aqui sendo humano e carnal. Isso é perecer. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz, porque as suas obras eram más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Ou seja, porque perto da luz a minha treva aparece, né? Quem, porém, pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos ler só até o 21, que depois vai entrar a história de João Batista, que é tão lindo, né? Alguém que reconheceu que ele só abriu o caminho, que ele só estava levando as pessoas para Cristo. Semana passada o pastor ministrou aqui uma mensagem poderosa, eu até mandei nos grupos hoje, para quem não viu semana passada, veja, falando sobre o coração de pedra, coração de carne. E eu quero ler Ezequiel 36, do 25 ao 27, porque tem tudo a ver com o breakthrough. Tem tudo a ver com o novo nascimento. Tem tudo a ver com nascer do alto, renascer. Olha o que o profeta estava dizendo. Coisa linda. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Aspergirei o quê? O que é a água? Que nós estudamos hoje, agora um pouquinho. A palavra. Ó, que lindo. Ó, que lindo. Olha a revelação. Olha a revelação que existe aqui nesse texto. Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, de todos os seus
ídolos, porque às vezes você tem na tua cabeça que ídolo é uma coisa, mas ídolo é outra coisa. Ídolo é tudo que você coloca na frente de Deus. Ídolo é toda a tua vontade que você faz sem questionar ou sem se submeter ao Senhor. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então, olha o processo aqui. Volta só um pouquinho, Beth, de novo. Volta no 25. Purificarei, água, purificação, ídolos que caem. Próximo. Lhes darei um coração novo e porei o quê? Espírito. Água. Não foi o que Jesus falou? Água e espírito. Tirarei o coração de pedra e coloquei o quê? O de carne. Próximo. E aí, porei o meu espírito onde? No interior de vocês. E os levarei. É você que vai agir por você? É o quê? O Espírito que foi gerado por Ele em você, o Espírito que foi gerado por Ele em você, age através de você. Ou, isso é nascer do alto. E eu os levarei. Gente, Ele fez tudo, Ele faz tudo. Como diria o mineiro, está com a faca e com o queijo. Nós estamos com a faca e o queijo na mão. E eu os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. É Ele que faz, é Ele que lava, é Ele que sopra, é Ele que opera. E por último, 1 Coríntios 2 e 4. Primeira Coríntios 2, 14, desculpa. Escrevi certo, falei errado. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas o quê? Na minha versão, diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Se ele já fez toda a obra de redenção, se ele já enviou o tudo dele, que era o Filho, se ele já nos restaurou, o que está faltando? Eu queria te perguntar, o que está faltando para a gente viver nesse modelo aqui? Tá tudo bem aí? Good to know. Quando você olha para esse último verso que a gente leu, lá em 1 Coríntios 2 e 14, você já parou para pensar se você ainda está achando que as coisas do Espírito são loucuras? Ou se você já é capaz de entender? As coisas são loucura para o mundo. As coisas são loucura para quem ainda não tem o Espírito. Mas e para você? E agora, eu sou obrigada a fazer essa pergunta de novo. Olhando para dentro de você, ou olhando para fora também, talvez.
Você tem convicção de que você nasceu do alto? Porque sabe, é como eu já disse para vocês esses dias aí. Não é sobre saber toda a lei. Não é sobre ser criado na igreja. Eu fui criada na igreja. Eu nasci, com 2 semanas, meus pais estavam me apresentando a Cristo. Me consagrando, né? E eu cresci no ambiente da palavra. Eu cresci num ambiente saudável. Dentro da minha casa, então, um ambiente maravilhoso. Mas por crescer na igreja, principalmente, eu acho que eu me confundi um pouco. Porque eu pensei que eu tinha nascido de novo. E aí Deus me arrancou do Brasil e me trouxe para cá. Aí chegou aqui, eu comecei a me dar conta de que eu ia precisar viver um breakthrough. Eu ia precisar me converter. Breakthrough é conversão, se você quer traduzir assim. Mas a conversão não é quando a gente faz um apelo. Quantas pessoas querem aceitar Jesus como seu Salvador? Vem aqui para frente. Aí vem aquele tanto de gente para frente e fala, hoje tantas pessoas se converteram. Mentira. Nesse dia, muitas pessoas vieram à frente, receberam a palavra, muitas pessoas... Pode haver uma conversão instantânea? Claro que pode. Como é que foi com Paulo lá? Se encontrou, mas isso são exceções, vocês concordam? Porque se a verdadeira conversão acontece e o novo nascimento acontece através da palavra e do Espírito, você precisa ter contato com a palavra. E aí foi aí que Jesus me pegou. Aí eu falei ontem em Sarasota que Jesus começou me pegando com o Book Club. Porque eu inventei, né, Nicinha, lembra? Milka, Janete estavam aqui. Pelo menos as 3. Inventei de ler livros cristãos com as mulheres. Era uma desculpa para ler a Bíblia, né? E aí nós fomos, mergulhando, cavando, conhecendo. E aquela palavra foi me limpando. E quando eu me dei conta, eu falei, peraí, acho que eu não era convertida. Eu era convencida. Mas eu não era convertida. Eu era convencida do Evangelho, mas eu não era convertida pelo Evangelho. Porque você pode passar anos, vou repetir, anos, ouvindo. Se você não meditar, por isso que a Bíblia fala, né? Medita. E a gente ouviu isso a vida inteira, assim, não? Você é filho de crente? Eu também. De banco. Dormia no banco. Ai. Eu também. Acho que tem um monte de crente aqui, filho de crente que dormia no banco, nas vigílias, né? Mas parece que a gente ouve e não entende. Porque é verdade que chega uma hora que não tem jeito, você tem que viver uma conversão, você tem que viver... E eu falei ontem, eu não fui uma menina... eu era bagunceira, muito bagunceira, sou ainda bagunceira, vocês sabem. Mas assim, eu nunca fui uma menina do mundo, eu nunca aprontei tudo que o mundo aprontou, eu falei que esse moço, com 15 anos, me tirou como é que fala? Da pista, né, Mel? Me pegou para ele, eu não namorei mais com ninguém, 30 anos já. Então eu não fiquei namorando com outro, não fiquei indo embalada, eu não fiquei. Não, você entende? Então, e eu pensava o seguinte, imagina, eu sou convertida? Não é sobre isso. Chega uma hora que você precisa morrer para você. Aí eu falo que primeiro Jesus me pegou no Book Club, depois ele me pegou no Imago Dei, porque aí no Imago Dei eu comecei a escrever o curso para as mulheres, achando que era para as mulheres. Não era para as mulheres. Acabou sendo para as mulheres, mas era para mim, porque Jesus queria me converter. Ele queria me fazer entender que eu precisava morrer. Ele queria me fazer entender que eu precisava nascer do alto, porque não adianta nascer na igreja, nascer num lar, porque eu nasci num lar maravilhoso, os meus pais são fiéis ao Senhor, mas eu precisava ter a minha experiência com Deus. E aí ele me pegou na palavra. E aí ele me pegou no Espírito. E aí eu falei para a igreja, eu acho que eu já falei isso aqui também. Vocês têm uma pastora nova convertida. Vocês me aceitam como pastora nova convertida? Amém? Porque é o que eu sinto. Que eu estou me convertendo.
Não sei se vocês aceitam ter uma pastora nova convertida aqui. Mas junto com essa coisa toda que eu vivi, veio um desespero em mim. Um desespero é de não ver ninguém mais sentado nesses bancos da igreja enganado, achando que já viveu, achando que já se converteu, achando porque coloca uma saia e está pronto, achando que coloca um molde e tudo acontece. Não é assim. É de dentro para fora e precisa acontecer de verdade. Então, se você hoje não tem convicção do teu novo nascimento, eu queria te pedir, porque eu não posso te obrigar, mas eu queria te convidar. Faça uma oração. Avalie a condição do seu coração e peça para o Senhor: Senhor, me revela a condição do meu coração, porque se eu não te conheci de verdade, eu não quero mais vir aqui de domingo para esquentar um banco. Eu não quero chegar na segunda-feira e falar, poxa, que culto legal, e continuar vivendo do mesmo jeito. Não, eu não quero e eu não posso. E eu preciso me comprometer com o que eu estou vivendo. Então, eu me desespero em convidar vocês. Porque sei que o Senhor nos chamou para isso. E eu não quero viver nem mais um dia sem ter a convicção de que eu nasci do alto. Amém? Vocês querem pelo menos fazer essa oração? Porque eu sei que Deus vai trazer convicção. Vai trazer convicção. E para quem não entendeu, Deus vai trazer entendimento. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre nós, sobre a igreja de Cristo, porque a gente vai precisar viver isso de verdade. E a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da ignorância. Eu queria pedir perdão a vocês, porque nessa igreja, hoje, ninguém pode dizer mais que é ignorante sobre o novo nascimento. Nós não somos mais. E nós vamos nos comprometer com isso. E a tua parte é se comprometer a fazer essa oração hoje aqui. E a pegar a palavra e cavar a palavra e mergulhar na palavra. Que hora de dia e de noite. E medita e você vai ver a água te lavar e você vai ver o Espírito te encher, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém? Vamos juntos? Feche seus olhos aí, coloca a mão no teu coração. E pergunta para o Senhor aí: Senhor, me mostra se ele ainda é de pedra. Senhor, se o meu coração ainda é de pedra, me mostra, me revela, me revela. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, que já nos limpou nessa noite. E o Senhor nos traz um entendimento alargado. Eu sinto que o Senhor hoje trouxe as tuas lentes aqui para fazer com que a gente nunca mais se conforme de viver de uma maneira religiosa. Não, a gente não quer saber de viver religiosidade. A gente quer saber de viver novo nascimento. O nascer do alto, que revela quem o Senhor é para nós e nos faz embaixadores para que a gente possa revelar ao mundo quem o Senhor é. Aí está o seu ID, o teu ID começa aí nesse novo nascimento. Então o Senhor faz isso. Se existe alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida no sentido de morrer para si e viver para o Senhor, que haja esse convencimento, que o teu Espírito convença, porque eu não posso convencer ninguém, mas o teu Espírito através da palavra pode. Então que haja hoje novos nascimentos nesse lugar, que hoje nasçam novos corações de carne, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, e que nós como igreja podemos romper, podemos realmente viver essa reviravolta que acontece de dentro para fora. E aí, Senhor, quando todo mundo viver isso aqui, ninguém vai segurar, porque aí a gente fica desesperado para compartilhar o que a gente está vivendo, que haja isso, conversão, novos nascimentos, novas convicções, novas direções, novos olhares, pessoas muito, mas muito cheias do Teu Espírito. Não para nós, mas para que o Teu reino seja visto, para que o Teu nome seja glorificado. Nós clamamos com fé de que o Senhor já fez o que nós pedimos, porque eu sei
Eu sei que essa é a tua vontade. Faz isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.